Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, me chamo Luciano Ribeiro e vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição essa que será ministrada no dia 24 de agosto de 2025, que tem por título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Espero que Deus abençoe a tua vida e te edifique muito com esse estudo aqui que será ministrado dessa lição. Irmãos, temos que deixar claro, quando falamos de igreja, falamos de dois tipos de igreja: igreja militante e igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que está no céu. A igreja que está no céu é perfeita e não causa problema. Já a igreja militante que está aqui na terra, ela sempre terá questões para resolver. Estamos falando aqui da igreja de Jerusalém. Ela já no seu início apresentou problemas, porque não existe a igreja perfeita. Tem até uma frase cristã que diz: se você achar uma igreja perfeita, faça um favor, não fique nela, senão você vai estragá-la. Porque toda igreja possui questões a serem resolvidas. E quando nós ignoramos e fingimos que isso não acontece, é como uma avalanche, que começa pequena, mas vai descendo e vai ganhando grandes proporções. E quando se vê, não tem mais o que fazer, perdeu-se o controle. E o que resta é só calcular o estrago que foi feito. Eu aprendo aqui com o título da lição que a igreja primitiva, ela enfrenta os seus problemas, não faz vista grossa, não ignora a causa, pelo contrário, tenta matar o mal pela raiz. Problemas servem para serem resolvidos. Para todo problema existe uma solução. Busque em Deus sabedoria e discernimento para que Ele mostre o melhor caminho para que os seus problemas sejam resolvidos. E é sobre esse tema que nós vamos aprender nessa lição. Uma igreja que resolve os seus problemas. O texto áureo da nossa lição está baseado em Atos capítulo 6, versículo 3. E o que esse texto áureo está dizendo? Está falando sobre a instituição dos diáconos, ou seja, é uma resposta ao problema que surgiu no meio da igreja. Qual foi a solução que eles encontraram? Levantar diáconos, homens cheios do Espírito Santo, para poder coordenar o serviço social da igreja primitiva. Isso aqui é algo que precisa ser deixado bem claro. Diácono não foi levantado para trazer problema, para trazer confusão. Diácono foi levantado para servir, como resposta para a solução do problema. Isso aqui também é interessante. A igreja primitiva não buscou a solução por outros meios, a não ser encontrar a solução dentro da própria igreja, porque normalmente a solução dos nossos problemas está mais perto do que nós imaginamos. Tem muita gente preocupada demais com muitos problemas porque não acha a solução, e às vezes a solução está diante dos seus olhos. Agar, ela ficou preocupada porque o pão acabou, a água do odre acabou, e ela se afastou do menino para não ver o menino morrer. Mas quando o menino chora, Deus ouve o choro do menino, fala com Agar. Agar passa a enxergar um poço que estava próximo dela. Normalmente a solução dos seus problemas está próximo de você. A igreja teve um problema e a solução estava dentro da própria igreja. Por isso, nós temos que buscar em Deus sabedoria e discernimento para poder achar a melhor solução para resolver os nossos problemas. Verdade prática. Aqui nós aprendemos com a igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Ela sabe como resolver os seus problemas de relacionamento. Onde há pessoas, sempre vai haver atrito, sempre vai haver um ponto a ser resolvido. São pessoas com criação diferente, mente diferente. Meu pastor costuma dizer isso. Sempre vai dar choque, sempre vai ter um atrito. De vez em quando vai ser necessário utilizar-se um tempo para sentar, colocar alguns pingos nos i para resolver algumas questões. A igreja aqui foi sábia em entender o problema que não é natureza teológica, o problema que não é de natureza espiritual, mas sim um problema de natureza social. E é nesse ponto que nós vamos aprender hoje como a igreja deve tratar os seus problemas de natureza espirituais e de natureza social. A igreja aqui teve um discernimento para entender. Nós oramos e é muito bom, nós pregamos e é muito bom, mas também as viúvas e os necessitados precisam ser atendidos.
E nós vamos aprender isso muito mais nessa aula de hoje, que está muito abençoada. Se você está vendo esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe com alguém, porque eu creio que Deus vai abençoar e edificar a sua vida em nome de Jesus. Em nossa leitura diária, eu deixei aqui ao lado e deixei até também um material que eu utilizei para poder estudar nessa aula, um livro do pastor Claudionor de Andrade sobre o Manual do Diácono, também uma revista que é uma relíquia da CPAD do ano de 1996, que tem por comentarista o pastor Ezequiel Soares, que fala sobre o mesmo assunto desse nosso trimestre, e é uma revista extremamente edificante, fora que também eu utilizo o material de apoio do trimestre presente, que é uma benção. Então leia aqui a leitura bíblica diária. Tem muita gente que diz: eu não tenho tempo de ler a Bíblia todo dia. Na verdade, o que a gente fala que não tem tempo é falta de prioridade. Aqui você tem a oportunidade de todo dia acompanhar um versículo para a sua edificação, para você estar mais inteirado num assunto da escola bíblica dominical. Tem também aqui a leitura bíblica em classe. Leia na tua revista, na sua Bíblia, leia na sua igreja, que também vai ser muito edificante para a tua vida, para você estar totalmente inteirado do assunto da lição aqui presente, né? Da onde saiu essa lição baseada nesse texto bíblico da igreja primitiva. Introdução. Na introdução fica claro aqui que nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a diaconia. Diaconia é o serviço, e isso aqui não depende de cargo ou tarefa, independente da sua função dentro da igreja, você precisa carregar isso em si, a diaconia, a disposição para servir, porque a obra de Deus não é feita só com palavras, a pregação não é feita só com palavras, mas também com obras. Tiago deixa isso claro: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra, ela é morta. A diaconia, o serviço, a ação, ela precisa estar entranhada no coração de todo crente, independente de cargo, porque aqui os diáconos não foram levantados por uma questão de hierarquia, mas sim por uma questão de organização da igreja, que é um organismo vivo. Aqui os diáconos foram levantados por questão de atender quem estava necessitado. Nós temos que atender às necessidades da igreja como servos e servas de Deus, tanto espiritual, tanto emocional e tanto como social. Então esse é o aprendizado da lição de hoje. Vai falar sobre essa diaconia, algo que todos nós devemos carregar em nós, essa disposição para fazer, para trabalhar. Nosso mestre, nosso Jesus, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim servir. E ele até se colocou numa posição de servo, quando ele lava os pés dos seus discípulos, para mostrar que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E se nós os seguimos, se nós o amamos, devemos imitar os passos deles. E qual é? Também servir uns aos outros. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz isso: sirvais uns aos outros com um dom, com aquilo que você tem, sirvais uns aos outros. A pregação não deve ser feita somente com palavras. Tem uma frase no meio evangélico que diz isso: pregue, se preciso for, utilize palavras. Como que o mundo vai enxergar o caráter de Cristo na igreja? Quando o mundo olhar e contemplar as nossas ações, as nossas atitudes, o que nós fazemos a partir daquilo que nós aprendemos, porque as nossas palavras elas devem ser reforçadas pelas nossas ações. E a igreja primitiva, já no seu início, estava enfrentando essa questão, a questão de ação. Eles oravam, eles pregavam, só que estava faltando essa assistência para um pequeno grupo das viúvas helenistas. Jesus, ele nunca deixou de ser espiritual, mas também nunca deixou de atender a necessidade daqueles que estavam em carência, em dificuldade. Jesus é o maior exemplo que nós temos que seguir em ação espiritual e também social para atender aqueles que estão em necessidade. Então, nessa introdução nós aprendemos isso, que a diaconia não é questão de hierarquia. Não importa se você tem cargo na igreja ou não.
Você deve ter um coração pronto para servir, porque isso reflete a imagem de Cristo para o mundo. Jesus disse isso em Mateus 5, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, ou seja, as vossas obras resplandeçam diante dos homens. Essa luz, essas obras que devem refletir diante dos homens, vai mostrar o caráter e a essência de Cristo dentro da igreja. Primeiro tópico, a identificação dos conflitos. Primeiro subtópico, conflito de natureza cultural. É muito importante você ler na sua casa essa revista, tem também aqui ao lado no slide, para você aprender e estar mais inteirado dentro desse assunto, tá? Nesse primeiro subtópico nós vamos aprender que o problema aqui é uma identificação de natureza cultural. E qual é a diferença cultural? Era a diferença entre hebreus e gregos, entre judeus helenistas e judeus ortodoxos ali, judeus raiz, porque aqueles que habitavam em Jerusalém falavam o hebraico ou até o aramaico, mas aqueles da diáspora ou judeus helenistas que já viviam na cultura da época falavam o grego. Em algum momento na distribuição diária de alimento, de cuidado, isso foi uma barreira, em algum momento isso foi uma dificuldade, até porque a igreja está crescendo, o número de pessoas era grande, cada dia mais se convertiam mais pessoas, então chegou um momento que ficou difícil talvez atender a todos, e as viúvas helenistas foram a classe mais prejudicada, as mais vulneráveis foram as mais prejudicadas, porque nós sabemos a cultura das viúvas, quando seus filhos não atendiam, elas passavam necessidade, já perderam o marido, não tinham talvez filhos para poderem socorrer a necessidade delas, e agora a igreja que se compromete em ajudar elas por uma questão cultural não está conseguindo atendê-las. Então os apóstolos identificam esse problema, eles descobrem esse problema e logo procuram ver a melhor forma de resolver essa questão, porque nenhuma barreira, seja ela cultural ou de qualquer outra natureza, pode comprometer a união e a comunhão da igreja de Cristo. Os apóstolos já sabiam, reino dividido não subsiste. Eles não podiam deixar aquele problema pequeno começar a se tornar um problema grande ao ponto de dividir a igreja. Não, reino dividido não subsiste. Quem está cheio do Espírito Santo, quem está em Cristo, vive em união, ouve e procura atender as necessidades um dos outros em Cristo Jesus. Procura atender, a ajudar os irmãos, seja de que forma for, espiritualmente, emocionalmente e também socialmente. Irmãos, não negligencie alguém que está precisando de ajuda. Não despreze alguém que está necessitado. Até porque hoje você tem condição de ajudar alguém, amanhã você pode ser alguém que vai ser ajudado. Então a Igreja de Cristo está aqui para poder ajudar e transpor as barreiras culturais, transpor qualquer tipo de barreira, seja ela qual surgir. Aqui nesse primeiro subtópico, a barreira é de natureza cultural, é questão linguística. Um não entende muito bem o outro e as viúvas estão sendo deixadas de lado. Temos que saber identificar os nossos problemas e conflitos e procurar da melhor forma orientação em Deus para que esses problemas sejam resolvidos. Segundo subtópico, um conflito de natureza social. Em tudo, a igreja precisa ter um equilíbrio entre o espiritual e o social. Na igreja primitiva, as viúvas helenistas estavam sendo desprezadas, como diz o texto bíblico. Essa expressão grega para desprezada remete à ideia de alguém que deixa de atender por descuido e não de propósito. E por que por descuido? Porque a igreja estava crescendo. Então eles precisavam ter novos métodos para poder atender a todos. Isso mostra a necessidade que a igreja tem de distribuir tarefas, olhar para as pessoas ao nosso redor. A igreja não pode ignorar problemas, ainda mais de conflitos social, porque a ajuda, o serviço, ela é a essência do evangelho de Cristo, que é o amor.
Em muitas traduções a Bíblia não vem escrito mais a palavra amor, mas sim a palavra caridade. E algumas pessoas até dizem, olha, estão mudando a Bíblia, isso é ruim. Na verdade, caridade é uma ideia de amor e prática. Amor não somente falado, mas também praticado. E é essa a missão da igreja, independente do cargo, independente da hierarquia. Uma igreja cheia do Espírito Santo não se limita. Ela cuida das almas, cuida da necessidade humana. Ela deve olhar com carinho e cuidado para todas as áreas, inclusive a área social. Para aqueles que estão sendo deixados de lado, para aqueles que estão sendo desprezados. A igreja brasileira enfrenta alguns desafios quanto a isso. Imigrantes que vêm de outros países, pessoas que estavam marginalizadas, muitas presas, ou muitas em uma vida errada e decidiram mudar. E tem um pensamento, uma visão, uma cultura totalmente diferente, possui necessidades diferentes das demais. E a igreja precisa estar aqui para fazer esse trabalho, essa missão, orar, pregar, mas também colocar em prática o serviço, a diaconia, para que o nosso serviço reflita o Evangelho de Cristo na vida das pessoas. John Stott ele reforça isso dizendo que negligenciar a assistência aos necessitados é o mesmo que negar na prática a pregação que se faz no púlpito. A igreja precisa estar pronta para servir. Qual é a prioridade? De forma nenhuma os apóstolos disseram, vamos deixar a palavra e servir as mesas. Pelo contrário, disse assim, não podemos deixar a palavra para poder servir a mesa. Esses ministérios eles precisam andar em conjunto. Uma coisa depende da outra. Eu não posso simplesmente pregar e ignorar aquele que está passando por uma necessidade social. John Wesley entendia isso. Não há santidade sem o serviço social. Nós temos que aprender isso. Qual é a prioridade? A prioridade é tudo. Eu preciso orar, eu preciso ter compromisso com a palavra e também andar de mãos dadas com o serviço social de assistência ao próximo, de ajuda humanitária. Eu preciso de alguma forma alcançar a vida do meu próximo. Tem muita gente que se você for pregar de mão vazia, ele nem vai te dar atenção. Mas quando você leva algo, oferece uma ajuda, você tem a oportunidade de plantar uma semente naquele coração. Então a igreja, quando ela pratica boas obras, quando ela pratica essa ação social, ela reflete também a imagem de Cristo. Só que ela não pode deixar a palavra, senão ela vai virar somente um centro social. Não é essa a intenção. Vamos ter compromisso com a palavra, pregar o evangelho, mas também praticar a obra. Vemos isso no Antigo Testamento, os profetas clamando por justiça, porque os pobres eram desprezados. De forma nenhuma eles abriam mão do espiritual, mas também clamavam pelos necessitados. Jesus, o nosso mestre, nosso Senhor, nosso maior exemplo, ele foi extremamente espiritual, mas não deixou de atender a necessidade de nenhum daqueles que chegavam até ele. Pessoas marginalizadas, pessoas que eram desprezadas pela sociedade, pessoas que eram mal vistas, ele se aproximava, oferecia a palavra e ajuda. Assim também deve ser a igreja. A ajuda e a espiritualidade devem andar em conjunto. Nós devemos ter palavra, mas também nossas palavras precisam ser transformadas em ação e prática. Segundo tópico, a delegação de tarefas. Primeiro subtópico, o ministério da oração e da palavra. Temos que entender isso. A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo bem ajustado, onde o cabeça é o próprio Cristo. E dentro do corpo somos membros. Amém? E em conjunto esse corpo funciona bem.
Então nós temos que entender que cada um tem a sua função, cada um tem a sua tarefa específica, cada um tem a sua missão designada por Deus. Eu não posso de forma alguma deixar de fazer a minha parte para querer fazer a parte do outro. Eu não posso de forma nenhuma negligenciar meu chamado para querer me envolver na responsabilidade do outro. O que eu posso fazer é ajudar, é orientar, é mostrar o que deveria ser feito, o que precisa ser feito, e juntos nós somos membros que compõem esse corpo de Cristo. E cada membro, cada parte tem a sua função específica. Eu não posso negligenciar a minha função para querer fazer a função do outro. Eu não posso abandonar a minha missão para querer me envolver na missão que pertence a outro. Cada um tem o seu papel no corpo de Cristo e cada um deve desempenhar a sua função com excelência, com amor, com responsabilidade. Os apóstolos entenderam, não podemos deixar a palavra para servir a mesa. Por isso, eles levantaram pessoas dentro da própria igreja para poder fazer essa obra, ou seja, dentro do corpo, dentro da igreja, tem pessoas para trabalhar. Dentro do corpo, dentro da obra, tem pessoas para trabalhar. Não adianta querer fazer tudo sozinho. Quem tenta abraçar o mundo todo sozinho acaba se cansando e acaba fazendo a obra de Deus de forma relaxada, de forma displicente. Nós somos membros e conjunto formamos esse corpo de Cristo. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua tarefa e cada um deve desempenhar bem o seu papel. Os apóstolos entenderam, se nós largarmos a palavra, largarmos a doutrina, essa parte vai ter problema. Então, se essa parte está funcionando, vamos manter o que está funcionando e vamos mexer naquilo que ainda não está funcionando muito bem. Temos que ter visão espiritual para entender isso. Devemos mexer aonde não está funcionando, sem prejudicar a parte que está indo muito bem. Segundo subtópico, não há conflito entre tarefas. Aonde há tarefas, não tem tempo para ter conflitos. Na igreja de Jerusalém não tinha uma competição para dizer a palavra é mais importante, a palavra é mais espiritual, a oração é mais espiritual. Esse serviço aí pode ser deixado de lado, pode ser considerado um serviço menos espiritual. Não há conflito entre tarefas. Ambos os ministérios se compõem, ambos os ministérios se ajudam. Não havia competição para ver quem era mais espiritual e para ver quem era mais importante. Cada um exercia sua função diferente, como em todos estavam unidos em favor do reino. Não havia divisão entre eles. A questão ali era uma organização, porque além de organismo vivo, a igreja também é uma organização e precisa fazer o melhor, precisa se organizar para dar o seu melhor, para refletir cada vez mais o poder de Deus em excelência, em amor, refletir a imagem de Cristo para aqueles que nos observam. A palavra diz que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. A igreja não pode se dedicar apenas a aspecto social e negligenciar o espiritual, nem trabalhar somente espiritual e esquecer do social. Como já vimos, é necessário ter um equilíbrio. E aqui está dizendo claro, não há conflito entre tarefas, não havia uma briga para dizer eu sou melhor do que você, eu sou mais espiritual do que você. Não, a palavra, a oração era importante, mas também levantaram diáconos para exercer a função no âmbito social, que também era uma função que necessitava de pessoas espirituais, porque um dos requisitos a diáconos era isso, que eles fossem cheios do Espírito Santo. Não podemos entrar em conflitos quando a questão é ajuda ao próximo. Temos que ajudar tanto de forma espiritual, tanto de forma emocional e tanto de forma social. A igreja de Jerusalém é um exemplo. Houve essa questão lá, houve esse problema lá. E quando surgir essas questões também, aonde nós convivemos, aonde nós congregamos, temos que ter sabedoria e discernimento a Deus para saber como resolver esse conflito, para não
colocarmos em conflito tarefas importantes e essenciais. A palavra não deve competir com a oração não deve competir com o serviço social. Ambos devem caminhar com mãos dadas, ambas devem compor uma a outra, sem distinção, qual é a mais importante da outra. Todas juntas são extremamente importantes para o cuidado das almas, para o crescimento da igreja. Terceiro subtópico, a diaconia. Eles não escolheram pessoas aleatórias, mas sim pessoas capacitadas e cheias do Espírito Santo para servir a igreja. Infelizmente, hoje muitos servem por conveniência, muitos servem para serem vistos, muitos servem para ser aplaudidos, muitos servem para poder mostrar que agora estão fazendo, servem para mostrar para os outros, para serem reconhecidos como homens de Deus, como mulheres de Deus, quando na verdade os homens escolhidos foram chamados para servir com amor e com excelência, se preocupando com o próximo. Um dos nossos maiores mandamentos que nós temos é esse: amar o próximo como a si mesmo. O trabalho de servir, embora pareça muito simples, na verdade é um serviço muito doloroso, muito pesado para alguns. Por isso Jesus até, falando dos fariseus, ele disse isso, que a tua mão não saiba o que a outra está fazendo. E por que ele disse isso? Porque às vezes no trabalho de servir nos decepcionamos, nos ferimos, nos magoamos com pessoas que desprezam o seu esforço, desprezam o seu serviço. Por isso, quem serve deve servir como se estivesse servindo ao próprio Cristo, servir como se estivesse servindo ao próprio Deus, servir sem esperar nada em troca, até porque a seara é dele, ele é o dono da seara e nós só somos os ceifeiros. Tudo é dele, tudo é para ele, a honra, a glória é dele. Nós estamos aqui para poder refletir o caráter de Cristo em meio à sociedade. Então, diaconia vem de serviço, independente da sua posição eclesiástica, independente de sua hierarquia. Todos nós precisamos estar dispostos, prontos para servir, prontos para poder ajudar alguém que está em necessidade. Você espera alguma recompensa com esse serviço? Lembre-se, essa recompensa não vai vir da terra, não vai vir de homens, vai vir de Deus. A nossa recompensa está em Deus. 1 Coríntios 15:58 fala sobre isso. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A recompensa por essa diaconia, por esse serviço em favor do reino, não vem dos homens, mas ela vem do próprio Deus. Um dia vai ser requerido de nossas mãos as obras que nós fizemos. Um dia será requerido o serviço que nós prestamos em favor do reino. O que será que você terá para apresentar? O que será que você terá para mostrar diante de Deus? A sua diaconia, o seu serviço. O que você fez com o dom, com o talento, com a missão que Deus entregou nas suas mãos. Então, lembre-se disso. Servir não são para pessoas específicas. Servir é para todo aquele que ama a Cristo, todo aquele que se compromete em servir, em seguir Ele, porque Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E nós que o seguimos também estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Terceiro tópico, seguindo princípios cristãos. Primeiro subtópico, privilegiando o caráter. Aqui nesse tópico é muito importante você ler com atenção, porque é falar de algo essencial para a vida ministerial, para a vida com Cristo, né? Porque uma das exigências para os diáconos era que eles fossem, uma das exigências dos diáconos era que eles tivessem boa reputação. Vamos ler o versículo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, servir nunca foi tratado como algo
bobo ou algo secundário. Na verdade, servir sempre foi encarado como um negócio importante. Esse importante negócio. E aqui está ressaltando o fato do caráter, de que eles tivessem boa reputação. Uma das palavras para boa reputação é martírio, que vem de testemunha. Ou seja, e quem deveria escolher esses diáconos não eram os apóstolos. Ele disse para a igreja: escolhei entre vós. Então, ou seja, a igreja que andava com eles, que conviviam com eles, separaram homens com boa reputação, homens de caráter, porque para fazer a obra de Deus, para servir, para prestar serviço em favor do reino, precisa ser transformado, precisa ter realmente um encontro com Cristo, porque quando nós temos um encontro real com Cristo, somos transformados de dentro para fora, é deixar ser moldado, é deixar ser transformado. Por isso, para fazer esse importante negócio, para fazer o serviço, deveriam ser homens de caráter. Nós não podemos colocar qualquer pessoa para prestar o serviço para Deus. Não podemos colocar qualquer pessoa aleatória para fazer, aquela pessoa serve bem, ela fez um curso, ela sabe isso, sabe aquilo. Precisa ter caráter. Há mais exigências aqui dita por Paulo, que nós não vamos comentar para não deixar essa lição muito longa, mas um ponto essencial para fazer o serviço para o reino precisa ser pessoas de caráter, precisa ser pessoas responsáveis. As pessoas precisam saber o que realmente elas querem, o que realmente elas devem fazer, e não podem se aproveitar do momento difícil que uma pessoa está passando. Se para os diáconos é exigido caráter, quem dirá para outros líderes, pastores, outros líderes responsáveis por guiar o povo? Então, independente do seu cargo, independente daquilo que você faz, você precisa ter um encontro com Cristo para ter o seu caráter transformado. Aquilo que você era, você não pode ser mais. Aquilo que você fazia, não pode fazer mais. Aquele seu pensamento precisa ser transformado. É uma metanoia, uma transformação de mente, de dentro para fora. Para os diáconos era exigido homens de boa reputação, homens de testemunho. Precisa ter bom testemunho para fazer a obra de Deus com excelência. Segundo subtópico, exercitando dons. Eles deveriam, além de ser pessoas de caráter, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Precisavam ter dons para poder fazer aquele importante negócio que era servir. A diaconia deve andar junto com os dons. A diaconia deve andar junto com a sabedoria. Os diáconos, eles deveriam saber defender a doutrina, a palavra, a ortodoxia bíblica, mas também servir. Eles não podiam também servir sem nenhum tipo de sabedoria, servir sem nenhum tipo de dom espiritual, porque eles precisavam, dentro da diaconia, dentro do serviço, exercer o dom, porque em muitos momentos dentro do serviço é preciso alguém cheio do Espírito Santo para orar e ver curas acontecer. Na exercitação da diaconia, em muitos momentos vai ser necessário a utilização de dons. Então a diaconia precisa andar conjunto com os dons espirituais. Jesus mesmo fez isso. Jesus, ele andava, ele ajudava as pessoas na esfera social, mas sempre ele também atendia com dons, com cura, com milagres. A diaconia precisa andar conjunto com os dons espirituais e com sabedoria de Deus, sempre tendo uma sabedoria para saber aonde deve mexer, aonde deve tocar, o que se deve fazer. Então o trabalho dos diáconos, ele é semelhante até no Antigo Testamento ao trabalho dos levitas, que eram encarregados ali no tabernáculo, eram encarregados no serviço. Hoje em dia, os diáconos estão mais voltados para isso, para o serviço do templo. Mas o diácono, ele precisa entender, por isso que é importante ele estudar, ele aprender no manual de diácono, na escola bíblica dominical, que
a sua função primordial foi ser levantado para ajudar pessoas que estavam carentes na esfera social. E quais são os requisitos para um diácono? Ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Nós não podemos deixar de lado aquilo que as Escrituras nos ensinam, porque isso conta muito para o nosso crescimento espiritual. Então os apóstolos entenderam. A palavra não vai ser deixada de lado. Nós somos responsáveis pela palavra, mas outros membros do corpo, vocês aí, a igreja, levantem entre vós homens com boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E assim que a igreja de Cristo ela cresce, ela avança, porque além de um organismo vivo, ela também é uma organização. Precisa andar ordenado, organizado. A obra de Deus não se faz de qualquer maneira, senão tudo nós vamos colocar a culpa no inimigo, tudo é culpa do diabo, tudo a gente vai espiritualizar, sendo que muitos conflitos não é de natureza espiritual, mas sim de natureza social. Uma igreja cheia do poder de Deus sabe discernir a área em que ela deve atuar, a área em que ela deve mudar algumas coisas e a área que ela deve manter o que já está sendo feito. Então ali esse problema, nessa lição, o problema que a igreja enfrenta, resolvendo os seus conflitos, resolvendo os seus problemas, a área foi na área social, mas mesmo assim levantou homens cheios do Espírito Santo. Então para tudo a igreja deve entender, ela precisa ser cheia do Espírito Santo para poder fazer a obra com excelência, com verdade, com amor, cumprindo o propósito de Deus nesse mundo em que nós vivemos. Conclusão dessa lição: Deus não é glorificado quando alguém está em desgraça, quando alguém está em necessidade. Nós aprendemos aqui nessa lição muito importante a diferença, as áreas do conflito e o dever da igreja, que é exercer a diaconia, que é exercer o serviço em prol da vida de alguém. Nós devemos ajudar os necessitados, se empenhar em um serviço social que atende às carências, às necessidades da igreja. Não estou aqui falando nessa lição que nós devemos sustentar o luxo de alguém. Não, você não deve achar que você está fazendo uma missão boa se você prega enquanto o seu irmão está em desgraça, enquanto pessoas estão extremamente à margem da sociedade e você tem condição e não ajuda. Nessa lição nós aprendemos que a missão da igreja vai muito além do púlpito, a lição da igreja vai muito além das quatro paredes, a missão da igreja vai muito além do que 2 horas de culto. A missão da igreja está intimamente entrelaçada em ajudar uma pessoa de verdade, tanto na área espiritual, área emocional e na área social, no espírito e também no corpo, nas necessidades humanas, nas suas necessidades físicas. Espero que essa aula seja edificante para você. Espero que você tenha aprendido, tenha entendido que, independente da hierarquia, a diaconia é um dever de todo o cristão. Devemos crescer em Deus, tanto na graça como no conhecimento, crescendo tanto na área espiritual e também ajudando aqueles que precisam na área social. A Igreja de Cristo ela é sempre conhecida por esse fato. A Igreja de Cristo ela é muito conhecida por uma ajuda social. Quando as pessoas são necessitadas, o primeiro lugar que elas vão recorrer é para a igreja. E devemos cada vez mais investir nessa área, ajudar essa área em nossas igrejas também, nos comprometer, nos colocar à disposição para servir e ajudar alguém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue te abençoando e que nós vamos se encontrar aqui nas próximas aulas e que será uma bênção em nome de Jesus.